Pronto. Então, pessoal, vamos só recapitulando aqui, né? Então, supor que eu tenha o campo magnético e vamos colocar o campo magnético e elétrico, né, para tentar resolver o campo magnético e elétrico. E dar alguns problemas interessantes. E vou resolver esse do campo magnético aqui, usando variáveis complexas também, né? Só para ver como é que fica. Mas é o seguinte, você tem um campo magnético, não? Inicialmente, eu lanço uma partícula de massa m sobre esse campo magnético, né? Logicamente que ele vai experimentar uma força, né? E essa força é dada pela força de Lorentz, então você teria essa equação aqui. Né? Nessas unidades aí, de campo magnético e elétrico, nessas unidades aí que ele escolheu aí, né? Bom, aí eu resolvi, né, essa equação, tomando produtos vetoriais, etc, etc, mas aí você pode também fazer o seguinte, a gente já pode, desde o início, né, escolher um sistema de coordenada. Então, vou escolher aqui esse B, que é na direção, um vetor unitário na direção de B, né? E vou criar dois vetores perpendiculares. Um B vetorial V, nessa direção aqui. Quando eu pegar aqui, por exemplo, é perpendicular V0, né? E vou escolher um outro vetor, que é o vetor perpendicular também, simultaneamente a B e a B vetorial V0, que é esse vetor aqui, ó. B vetorial V0, né? Então você vê, eu pego o produto B vetorial V, dá esse primeiro vetor aqui, né? Dá esse primeiro vetor aqui. Aí depois pego o produto vetorial, né, de B com esse vetor, aí dá esse outro vetor aqui, né? Como B vetorial V0 é perpendicular a B, né? Então esse módulo desse vetor aqui, né? Esse módulo desse vetor aqui, eu vou construir dois vetores unitários, certo? Eu vou construir dois vetores unitários. Um na direção desse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor unitário T1, é B vetorial V0, seu módulo de B vetorial V0, é um vetor unitário, né? E um outro vetor unitário, esse T2, é igual ao módulo desse vetor aqui, né? Só que como esses dois vetores, o B é perpendicular a B vetor V0, esse vetor aqui seria simplesmente esse vetor aqui, né? Seria B vetorial, o módulo dele, né? V0 dividido por, né? B, aí fica só B módulo de B vetorial V0. Então, você pode construir isso aí, né? Porque já que esse vetor B é perpendicular a B vetor vetorial V0, o módulo dele seria só o módulo de B vezes o módulo desse vetor aí, né? Quer dizer, se eu dividir pelo módulo, por exemplo, eu posso cancelar o módulo aqui, fica só com o item desse vetor unitário na direção do N. Ou seja, eu também posso escrever esse vetor aqui como sendo, né, assim, né? T1, N vetorial V0, módulo de N vetorial V0. E T2 eu posso escrever assim, tirando B em evidência, né? Você N vetorial. Que seria exatamente esse aqui, seria esse T1, e isso aqui seria exatamente o T2, né? Seria N vetorial T1, por exemplo. Né? Tirando bem a evidência, N vetorial T1. Né? Então, ele forma três vetorizinhos mutuamente ortogonais, né? Está aqui, então, esse vetor é o vetor T1. Desculpa aí, aqui tem um chapéu, né? Tem um chapéu.
É que forma um vetor N chapéu, que é na direção de B. Não acertaram entrar, mas o link não é o mesmo. Acho que faltaram mesmo, não? Todo mundo tem um link da sala? Deixa eu ver se tem algum e-mail aqui. Ver se tem algum e-mail aqui. Não, não tem nenhum e-mail aqui falando nada não, viu? Realmente é pouca pessoa mesmo, né? E esse aqui seria o nosso T2, não? Quer dizer, ele forma um sistemazinho, né, de estrógeno, bem bonitinho, né? Então, eu posso escrever a velocidade, V, em termos de uma componente na direção normal, né? Componente normal, por exemplo. Sei lá, vou chamar aqui Vn. Eu posso escrever assim, V escalar N, N, né? Componente normal, mais, eu vou chamar aqui V1, T1 mais V2, T2. Não, posso escrever o vetor V, né? Desse jeito, né? O vetor V aqui, né? E o B fica bem simples, que é, logicamente que é só Bn, né? Então, quando eu jogo na equação Q vetorial B, né? Você fica assim, não, né? dv dt, m dv dt, então aqui vai ficar V escalar N, N chapéu, mais V1 T chapéu, mais V2 T chapéu, 2 chapéu, igual a Q. Aí vai ficar exatamente, quando eu pegar o produto vetorial V vetorial B, o N com N dá zero, né? Aí vai ficar, aqui é T1, né? Aí fica T1 vetorial, T1 vetorial, né? T1 vetorial N, que dá menos, né? T1 vetorial N, se você fizer o contrário da figura aí, dá menos T2, né? E o outro tempo vai ficar, vai ser T2 vetorial N. Então, isso aqui vai ficar V2, T1, menos V2, V1. P1, T2B, né? Certo? Lembrando que esses vetores aqui, quando você pegar N vetorial, né? N vetorial T1 é que vai dar T2. Então, o contrário dá menos T2, né? Que é exatamente que aparece o termo aqui, esse produto aqui, não? Vetorial desse com esse aqui, né? É BV1, aí fica T1 vetorial N. T1 vetorial N dá menos T2. E o outro fica T2 vetor N que dá T1, né? Vezes V2, né? Quer dizer, aí você pode resolver, você fica com a seguinte equação, né? Olha como fica, como realmente dá também a mesma coisa, na aula que eu fiz na aula passada. Só que eu acho que vai ficar mais resumido aqui, né? Porque você fica com essa equação aqui, assim, ó. Dividindo tudo por n, tirando bem a evidência, você fica com, a parte n não tem desse lado, então você implica que, igualando as componentes, né? dt de v escalar n é igual a zero. Então, implica que v escalar n é igual à condição inicial. Então, V0 escalar n, né? E a outra condição que você vai ter é que dv1 dt, né? Comparando os componentes que tem na componente T1, né? Componente T1 vai dar, né? Eu vou definir esse camarada aqui, né? Como sendo o Q. Eu vou chamar esse camarada Q, QB, QB dividido por M. QB sobre M, né? Tem um termo lá, QB sobre M, meu chamado de ômega, né? Então isso aqui vai ficar assim.
dV1 dt, quem tiver T1, então vai ser ômega V2 e dV2 dt, né, comparando, quem for componente T2, ó, dá menos ômega V1. É? Exatamente as componentes perpendiculares é que fica. Então, a componente tangencial, né, paralela ao B fica constante, né, que é dado por isso aqui, isso é a componente paralela, ao dN, né, e as outras duas vão ter essa equação. Então, é o seguinte, você pode resolver essa equação pelo método variável complexo, se for o caso, né, basta substituir, colocar e definir uma nova variável, por exemplo, eta, V1 mais I, V2, por exemplo, onde I é aquela quantidade imaginária, né? Então, você pode pegar essa equação aqui, multiplicar por, né, a de baixo por I, né? Então, você tem essas duas equações, sei lá, 1 e 2 aqui. Você pode pegar a de baixo, multiplicar por I e somar, né? Então, você vai ficar assim, ó. ddt de V1 mais I V2 é igual a ômega V2 menos I V1. Isso aqui é o próprio eta. E isso aqui eu posso escrever assim, ó. Posso escrever, botar o menos I em evidência, não. Né? Que você pode ver, vezes ômega, né? Menos I ômega. Você pode ver, como multiplicar por I dentro, vai ficar menos I, V2, aí I vezes I ao quadrado, I vezes I daí ao quadrado, menos 1 com menos vai dar exatamente 1. Então, essa expressão pode ser escrita assim, menos I ômega eta. Né? Onde eta é um número complexo. Então, as propriedades dos números complexos, as derivadas e tudo transforma se comporta como se fosse, né, números complexos, números reais, né? Então, aqui você pode tirar que tua eta vai ser um A elevado a menos I ômega T. O I é um complexo. Os complexos. Né? Em geral, é um complexo. E aí você consegue, então, né, separar aqui e resolver, voltar novamente. Então, por exemplo, né, isso aqui eu posso escrever também assim, não? É igual a 1A, né, cosseno de ômega T mais IB seno de ômega T, com A e B reais. Que aí fica mais fácil, né? Comparando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não. E aí, ômega real, complexo. Não, desculpa, aqui não dá para coisar, porque isso aqui é complexo, não. Vou deixar dessa forma, depois a gente coisa aqui. Não posso escrever assim, não, porque vai ficar uns termos lá, tem que abrir. Né? Você pode até abrir, mas vai ficar um pedaço aqui. Complexo, então vai ficar duas constantes, né? Então você tem assim, isso aqui eu posso escrever como sendo, vamos colocar assim. O A, como é um número complexo, né? Então você pode escrever um número complexo como sendo o módulo dele vezes uma fase. Aí é aqui onde entra a parte de números complexos, né? Das propriedades do número complexo. Por isso que eu evitei resolver isso aí pelos números complexos por causa disso. Mas vamos lá, vamos escrever essa equação aí. Eu posso abrir aqui, por exemplo, posso escrever como sendo, aí ficaria, né? Ficaria assim, uma condição assim, por exemplo, seria dessa forma aqui, assim, seria A mais IB, vezes esse bicho complexo aqui, né, que seria
cosseno de ômega t mais I seno de ômega t. Aí sim, tudo bem. Onde A e B são reais. Ei, professor. Oi. Não era para ser um menos, não? Menos I. Oh, desculpe. É verdade. Menos I. Exatamente. Bom, na verdade, você poderia ainda fazer o seguinte, colocar uma fase aí, né? Então, ainda mais eu posso escrever também assim, né? Ou assim, ou esse número complexo, eu posso escrever como sendo, né, um C0 E elevado menos I ômega t, mais uma fase aqui, I teta, né? I teta zero, vamos supor. Então, eu representei o A como sendo o seguinte, ó, o A é C0 E elevado a I teta zero, um número complexo. Todo número complexo pode ser representado dessa forma aí, né? Então, pode ser também representado dessa forma, então esse daqui eu posso tirar. E eta seria igual a esse C0 real. Então, poderia coisar assim, C0, né? Aí ficaria assim, cosseno de ômega t menos I teta zero, já que isso aqui é real, e posso colocar aqui menos I seno de ômega t, aqui não tem I não, viu? Ômega t menos teta zero. Eu botei o elevado a I ômega em evidência, né? Menos elevado a I ômega em evidência, então isso aqui fica assim, ó. C0 menos I, quer dizer, em evidência, ômega t menos teta zero. Então, ficaria assim. É que você compara, então, isso aqui com que a gente chamou de V1 mais IV2, não? E daí você tira quanto é que vale V1. V1 vai ser igual a C0 cosseno de ômega t menos teta zero, que é a fase, e V2 é igual a menos C0 seno de ômega t menos teta zero. Aí seria então nossas velocidades perpendiculares, uma na direção, né? Ter um chapéu, outro ter dois chapéus. Determina essas constantes aí pelas condições iniciais, né? Condições iniciais. Condição inicial, na verdade, você tem por exemplo, dado t igual a zero, porque aqui tem duas constantes, né? Tem C0 e C1, né? C0 e C1. Então, você tem que determinar também quanto é que vale a aceleração no instante t igual a zero, para determinar, então, essas constantes. Então, uma vez determinada uma constante para esse termo aqui, você automaticamente determina. Então, você pode vir nessa equação aqui, por exemplo, na equação 1, para t igual a zero, não, na equação 1, para t igual a zero, a velocidade V2 no zero, né, vai ser a aceleração de V1 no zero. E dV2 dt, que é a aceleração correspondente à parte V2, né, vai ser menos ômega 1. Então, você consegue determinar por essas condições aqui, ó, por exemplo, para t igual a zero. Então, você tem V1 de zero, que é a componente, né, perpendicular do nosso vetor V0 em relação a B. Isso aqui você obtém que é C0, né, cosseno, né? Cosseno da zero dá menos teta zero. Né? Então, a gente também ainda pode escrever assim, né, para não ficar com cosseno teta zero. Você pode também escrever assim, né? Para não ficar o arco cosseno e tal, FPB, né? Você pode fazer assim também. Ó. Oi? Alguém falou?
mandou um chat aí, que foi um chat. A parte da V2 foi ignorada? Não é ignorada, não. O V2 e o V1 são reais. Né? Aí eu comparei somente as partes aqui. Eu peguei a parte real do eta, que é V1, comparei com a parte real. Certo? Eu comparei essa parte real com esse aqui, ó, real. E a parte que tem V2 todinho é... Por isso que isso aqui, V1 e V2 são reais, viu? Agora eu posso escrever também nessa forma aqui, assim, não? Você abrir aqui V1, aí pode ser assim. C0, aqui eu abro o cosseno, né? O cosseno, em duas partes, etc. Então reúne duas constantes aqui. Então esqueça essas constantes aqui, por enquanto, né? Porque quando se reunir aqui BBB, então aí vamos supor assim, tá assim, A0, cosseno de ômega t, né? Mais B0, seno de ômega t, onde A0 e B0 são reais, logicamente, e o nosso V2 tem que ser, né? Quando eu pegar aqui, por exemplo, eu chamei A0 igual a cosseno de ômega t, cosseno de θ zero. Então, o A0 eu chamei de C0, cosseno de θ zero. Né? E quando eu abri aqui, eu chamei B0 da cosseno, né? Quando é menos aqui, o sinal é mais, né? Do cosseno. Cosseno de A menos B, né? Então, ficou cosseno de θ, então B0 eu chamei de C0, seno de θ zero. Então, usando a mesma cor para o V0, quando aparecer cosseno de θ zero, C0, eu chamo de A0. Então, aqui vai ficar seno de ômega t, cosseno de C0. Então, aqui vai ficar menos A0, seno de ômega t. E o outro vai ficar menos C0, aí o outro vai ficar cosseno de ômega t, né? Vezes seno de θ zero, e tem um sinal menos. Então, C0 seno de θ zero, eu chamei de B0. Né? Então, assim vai ficar mais B0, né? Dá menos a zero, que é seno, cosseno. O outro vai ficar menos C0 com coisa, vai ficar C0, cosseno. Então, vai ficar B0, cosseno de ômega t. Certo? Aí seria, então, nossa solução da equação. E aí você tem, ó, que V1 no instante zero, né? Aí eu determino quem? Quando eu faço isso aqui no instante zero, seno de ômega dá zero, então isso aqui vai ser o nosso A0. Né? Aí eu tenho que calcular o V1, né? Mas só das equações, das próprias equações, para encontrar quanto é quadro B0, você pode fazer assim, não? Deixa eu ajeitar isso aqui. Né? T igual a zero. Aí você pode calcular no próprio B2 dessa outra equação, por exemplo, fazer, né? O V2, quanto é V2? Tomando T igual a zero. Aí você acha quanto é que vale o B0. Então, V2 é igual a B0. Né? Você vê que essas duas equações elas não eram totalmente independentes, né? Porque estava amarrado exatamente por essas condições daqui. Né? Então, daí você consegue determinar quanto é que vale. Né? Então, o A0 vai ser a componente perpendicular, né? Do vetor V0 na direção do vetor, né? Perpendicular, né? A B, aqueles dois vetores que eu chamei T1 e T2, e o B0 vai ser exatamente a componente perpendicular, né? E aí você consegue determinar, então, também, né?
dessa forma o movimento. Logicamente, sem usar a variável complexa, né, pessoal, é só pegar essas duas equações aqui, por exemplo, equação 1 e equação 2. Se eu derivar essa equação com relação ao tempo, né, eu vou ficar com a derivada segunda aqui, ômega, derivada de V2 com relação ao tempo. Aí eu substituo V2 com relação ao tempo aqui nessa equação. Aí você vai ficar com a equação tipo oscilador, por exemplo. De 1 em 2, por exemplo, né, que é exatamente o seguinte. Relação de 1 dV1 ao quadrado dt2 é igual a ômega dV2 dt, né? Olhando as equações 1 e 2 aqui, ó. Sem passar pela parte complexa, né? Deriva. E a equação 2, eu substituo, não, equação 2. Né? De 1 e 2, não. Aí quem é dV2 dt? dV2 dt é menos ômega V1. Então isso aqui vai ficar menos mais ômega vezes menos ômega V1. E aí você encontra essa equação. dV1 ao quadrado dt2 é igual, é muito mais simples, né? Assim, de obter, né? Que vai ser exatamente menos ômega 2 V1. Aí você encontra que V1, dV1 dt quadrado, isso é o oscilador, né? A gente já viu, ó. E é essa exatamente a solução. V1 é igual, né? Pelo método não complexo é bem mais simples, né? V1 é igual a cosseno a 0 ômega t mais B0 seno ômega t. Aí você obtém, quanto é que vale, como é que você obtém o V2? Na própria equação que relaciona V1 com V2, que é essa bicha aqui, ó, dV2 dt, né? Que foi a dV1 dt, não. dV1 dt é ômega V2, então V2, vai ser obter V2, porque estão relacionados, V2 é 1 sobre ômega dV1 dt. Aí é 1 sobre ômega, aí você deriva, derivada do cosseno, dá menos o seno, né? Então, menos ômega a 0, seno de ômega t, e mais B ômega cosseno de ômega t. Daí você encontra quanto é que vale V2, aí desaparece os ômega e vai ficar exatamente menos a 0, seno de ômega t, mais B0, né? B0 cosseno de ômega t. Que é exatamente essa solução que a gente encontrou aqui, né? Menos a 0, seno de ômega t, mais B0 cosseno de ômega t. Aí, bem simples, as condições de contorno, você determina o A0, B0, exatamente, tomando em T igual a 0, você já sai essa equação. Beleza? Qual a maneira melhor de fazer? É usando números complexos ou usando essa daqui? Essa daqui é bem facinho, né? Você cai no oscilador direto, né? Cai no oscilador direto, né? E você chega na equação, aí uma equação está acoplada com a outra, você joga na equação para obter quanto é que vale o V2. Na verdade, você fica só com duas constantes, né? Em geral, todas essas equações, às vezes, acopladas, quando você vai desacoplar, ela de primeira ordem, ela cai numa de segunda ordem, né? E a de segunda ordem tem duas constantes envolvidas, né? Por isso que precisa de duas, né? Duas constantes, né? Então, e aí já dá direto, né? Essa B0 e A0 estão relacionados com as componentes perpendiculares da velocidade inicial, né? Certo? E aí você consegue determinar, né? Se eu tenho isso aqui, você joga na equação e você consegue determinar, jogando aqui naquela decomposição, né? Que eu disse, a velocidade, vamos voltar aqui, a velocidade eu decompus em três componentes, uma na direção do campo magnético e duas perpendiculares. Essas duas aqui, né? São aquelas V1 e V2 que eu obtive nesse instante, e as condições iniciais, né? É lógico que o próprio V0 pode ser decomposto também dessa forma, né? Logicamente. E aí você tem em termos desses campos aí, né? Beleza? Aí você pode fazer o mesmo procedimento, pessoal,
Com o campo magnético, o campo elétrico e magnético, né? Certo? O campo elétrico magnético, a gente pode decompor o campo elétrico. Então, quando você tem campo elétrico magnético, então a gente pode decompor o campo elétrico magnético em duas componentes. Vamos ver como é que vai ficar assim as equações. Aí é melhor, geral. Então, vamos lá. Então, no caso, campo elétrico magnético, vamos pegar um campo aqui, o campo B. Aqui nosso V0. E aqui um campo elétrico aqui qualquer. Né? Ele foi lançado nessa velocidade V0, etc. Então, vou construir a mesma coisa, só que agora aqui dV, M, dV, dt é igual a QE mais Q, V vetorial B. Então, vou decompor o nosso campo elétrico também da seguinte forma. Uma na direção normal, mais E1 na direção tangencial, que é aqueles dois vetores tangenciais, mais E2, D2. Tá? E, logicamente, nossa velocidade, né? Nossa velocidade vai ser V escalar N na direção normal, que é componente normal, mais V1, T1, mais V2, V2, T2. Opa. Tem chapéu. E, logicamente, o B, que ele é escrito somente na direção normal B. Né? Ah, não, por que o senhor não escolhe decompor em termos da direção normal paralela a E e tal? Não, aí complica, porque quem tem um produto vetorial aí é o V vetor B. Então é melhor estar assim, que é quem não entra a componente inicial. Aí você vai ficar com a seguinte equação, né? Ó. Vai ficar dividindo tudo por M. Você vai ficar ddt de V escalar N mais V1 T1 mais V2 T2 chapéu, né? Igual. Aí como eu dividi tudo por N, então vai ficar exatamente, o N vai para cá, vai ficar o nosso ômega, né? Ficar ômega, ou primeiro campo elétrico, né? Dividir por M, tá? Fica Q sobre M, Q sobre M, e multiplica escalar N, né? Devia ter chamado aqui N, né? Tá escrevendo esse negócio, escalar N. Chama isso aqui de AN. É NVN, né? Mas sabe que é o produto, né? Isso aqui é VN. Então tá escrevendo toda hora esse ponto escalar. E nem aqui também, vou botar assim. O que eu tenho isso aqui? Tá aqui, vai ficar assim, ó. VNN, N, mais E1, T1, mais E2, T2, mais ômega, porque já dividi por M, e vai ficar aquela mesma coisa que a gente escreveu na outra equação, né? Então ficou ômega que multiplica. Qual foi a equação lá? Qual foi a equação? É a mesma equação que a gente obteve lá. Ômega V2 T1 menos V1 T2, né? Não é mesmo? É o B vetor V, né? Então tem N1 T1, então é V1 T, V2, né? T1 chapéu, V1 T2 chapéu, né? Vamos lá, só para confirmar mesmo. V2 T1, né? V2 T1 menos V1 T2 chapéu. Pronto. E aí fica essa equação aqui, ó. Né? Aí comparando as componentes normais aqui, você tem somente isso aqui, ó. Que dVn dt tem que ser igual a Q sobre M é N. Né?
N. Quer dizer, agora como tem componente na direção de elétrico, né, nessa direção, a não ser que a componente normal do campo elétrico fosse zero, né, aí a velocidade normal seria sempre constante. Mas aí você pode tirar esse nosso Vn é igual a Vn zero, que é a componente normal da direção, né, mais Q sobre N é Nt. Né? A parte normal realiza um movimento retilíneo uniforme, né? Mesmo na presença do campo magnético. E aí você vai ficar com as outras equações aqui, ó, dV1 dt igual, comparando as componentes tangenciais, vai ser Q sobre M é 1, né? Mais ômega V2. E dV2 dt, comparando as componentes, né? Novamente, vai ficar Q sobre M é 2 menos ômega V1. Então você fica então com essas duas equaçõezinhas aí, né? Para resolver. Bom, você pode fazer o seguinte, né? Vamos supor essas equações aqui, eu chamar 1 e 2, né? Porque é a nova seção. Aí você pode pegar e definir nova variável, né? Chamar esse, vamos supor aqui, para me eliminar esse termo aqui, não. Tem esse termo aqui, não. E também tem esse termo aqui. Aí você pode, se você você pode até derivar essa equação, né? Desaparece esse termo, e o dv2dt você substitui na equação. Né? Você pode também fazer assim, né? Mas você pode desaparecer com esse termo aqui. Pode desaparecer tanto com esse termo como esse termo aqui. Não. Bastando você definir uma nova variável, assim, ó. Eu vou definir um V1 tio mais alfa 1. Né? E vou definir V2 como sendo V2 tio mais alfa 2. Quando eu substituo alfa 1 constante. Quando eu substituo aqui, a derivada disso aqui papoca, né? Então você vai ficar com essa seguinte equação. 1 e 2 fica assim, ó. dV1 tio dt é igual Q sobre M é 1 mais ômega 2, né? Ômega 2. V2, né? Aí eu vou chamar V2, V2 tio. Então é V2 tio mais alfa 2. Então eu vou escolher meu alfa 2 de modo que elimine esse camarada aqui. Então eu vou escolher Q sobre M é 1 mais ômega alfa 2 igual a 0, né? Ou seja, o nosso alfa 2 seria igual a menos Q é 1 sobre M ômega, né? Ômega, e aí você fica com dV1 tio dt igual a só ômega V2 tio. E a outra equação, dV2 tio dt é igual a Q sobre M é 2, né? Menos M menos ômega V1 tio mais alfa 1. Né? Aí eu vou escolher também, isso aqui vai dar, eu vou escolher Q sobre M é 2, né? Menos ômega alfa 1 como sendo 0, ou seja, alfa 1 como sendo Q é 2 sobre M ômega. Né? E daí você fica com a seguinte equação, dV2 tio dt igual a menos ômega V1 tio. Cai naquelas nossas equações, né? Eu consegui eliminar, então cai nas equações. E daí você já sabe quanto é que é, né? V1 tio
V1 tio é igual a 1 a 0 cosseno de ômega t mais B0 seno de ômega t. Deixa eu só carregar aqui, ó, o carregador que o computador ele está descarregando. Né? Então você descobre quanto é que vale V1. Né? E o V2 tio é simplesmente, né? V2 tio é simplesmente essa equação aqui, não. Deriva dividido por ômega. Aí ficou a derivada desse bicho aqui, a gente já viu, né? Quanto é que vale menos a 0 seno de ômega t mais B0 cosseno de ômega t. E aí você descobre quanto é que vale V1 é igual. Aí quanto é V1? V1 estava ligado com o V1, eu disse que era V1 mais alfa 1. Alfa 1 foi que é 2, né? Que é 2, aqui é 2. O componente é 2. Então você obtém V1 é igual Q é 2 dividido por M ômega, né? Mais A0 cosseno de ômega t. E o V2, né, é igual a menos Q é 1 sobre M ômega, né? Que é o nosso alfa 2, menos A0 cosseno de ômega t, né? Mais B0 cosseno de ômega t. Né? E daí você consegue obter por exemplo, no instante t igual a 0, para t igual a 0, aí você tem a componente para achar o B0. Então, eu vou achar o A0, por exemplo, para t igual a 0. V1 de 0 seria a condição inicial. Seria a componente perpendicular, né? Na direção de T1 do vetor V0. Né? Aí você determina isso aqui, vai ser, né? Vai ser menos Q é 2 sobre M ômega igual a 0 e V2 de 0, né? Substituir V2 de 0 para achar como elevado B2 de 0. V2 de 0 vai ser, né, mais Q é 1 sobre M ômega igual a B0. Então você consegue determinar aí pelas condições iniciais, né? Todo o movimento. Agora, tem algumas coisas interessantes aqui, né? Por exemplo, então aí você determina a solução, no geral, né? Solução geral tem as componentes, né? Então tá aqui, o nosso componente, né? É N, Vn, né? O Vn é linear no tempo, então tem uma componente na direção. Se então tiver campo elétrico perpendicular, essa velocidade V0N, a componente vai ficar constante, né? Igual como no campo magnético. O campo magnético, a componente era constante, né? E agora você tem dois termos aqui, né? E na verdade, né? É como se você tivesse dois termos. A velocidade fica aumentada de dois termos, né? É como se você tivesse o exército, fica nesses dois termos aqui aumentados aqui na velocidade. Né? Agora, tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Na equação, quando você tem campo elétrico, né, perpendicular ao campo magnético, né, então existe uma velocidade, certo? Existe uma velocidade aí, pessoal, que ela não sofre influência. Se botar ela vai, não sofre deflexão nenhuma. Né? Não sofre deflexão nenhuma. Por exemplo, que é quando o campo é perpendicular a B.
Se a gente observar, então, as equações de A e B aqui, né? Como é que ficou? Está aqui, essa equação aqui, não? Né? Então, tem uma velocidade, que se eu lançar uma velocidade, né? Inicialmente nessa velocidade, a aceleração vai ser nula, certo? Né? Vai ser nula inicialmente, e ela é uma velocidade lá, que eu vou dar assim, não vai ter aceleração, então ela vai continuar com essa, não vai ter força. Dá para mostrar que você não tem força atuando, né? Você tem uma certa velocidade que eu escolho, de modo que ele passa lá e não sente. Não sente. É como se a força magnética, né, de alguma forma, cancelar. Será que seria possível? Né? Então, vamos ver se isso é possível. Se o campo for perpendicular, viu? Se o campo E for perpendicular ao B. Né? Se o campo E for perpendicular ao B, é como se você fizesse... calculasse ali vai perpendicular ao B, né? Aí, se o campo E for perpendicular ao B, a componente normal né, de V, a componente, aliás, de V na direção normal, ela segue em velocidade constante, né? Que é exatamente essa velocidade. Se eu jogar essa velocidade aí, né, paralela ao B e perpendicular a E, então automaticamente essa velocidade vai ser constante, né? Que é exatamente você pegar escolher uma velocidade que ela é simultaneamente perpendicular a E e a B, né? Basta escolher uma velocidade simultaneamente perpendicular a E e a B. Né? Se eu escolher uma velocidade perpendicular a E e a B, será que dá certo? Então, por exemplo, vamos naquela equação lá, vamos supor o seguinte. Né? Vamos supor o seguinte. Se eu pego na equação, né, e lanço, eu quero que a aceleração seja zero, por exemplo, quero que a aceleração seja zero, né? Então eu quero que se dv dt for igual a zero, que é como se fosse uma velocidade constante, né? Então você teria a seguinte equação: 0 E sobre E mais Q V vetorial B. Para satisfazer essa equação, né? Então, tirando para cá, você teria E igual a menos V vetorial B. Para me obter a solução para B, eu posso tomar o produto vetorial, né? Aqui, não. B vetorial é igual a menos B vetorial V vetor B. Eu quero ver se é possível, né, uma partícula se lançar com uma certa velocidade, ela vai ser sempre constante. Tem que ser naquela normal, mas você pode ver por essa forma também, né? Então, tem que ser velocidade constante. Você vê, tem que ser constante, né? Então, imaginar que eu lancei isso aqui. Então, a velocidade teria que ser exatamente isso aqui. Então, quando o Sandbach cabe, isso aqui vai dar V B2, né? Menos B, V escala B. Então, se eu escolhendo V escala V igual a zero,
Ou seja, lançar perpendicular ao B, né? Então, você tira, automaticamente você tira quanto é que vale essa velocidade. A velocidade vai ser igual a menos B vetorial E sobre B2. Eu posso escrever como se não é vetorial B, B2. Então, se eu lançar minha velocidade tanto perpendicular ao B, como perpendicular ao E, né? Tanto perpendicular ao B como perpendicular ao E, essa velocidade vai ficar constante, né? Então, ele não sofre nenhuma deflexão. Essa velocidade aí, você pode colocar como sendo a velocidade que é perpendicular tanto ao B como ao E, né? Dado por essa expressão, tem que ser dado por essa expressão, né? E vetorial B sobre B2, né? Que aí essa condição tem que ser satisfeita, não? Eu impus essa condição para poder eliminar esse termo, então tem que lançar a velocidade perpendicular ao B. Não seria só aquela componente, né? Que eu coloquei assim, se eu colocar a componente tangencial B, né? Paralela a B, ela vai ser constante, né? Aquela componente vai ser constante, desde que não tenha campo elétrico. Mas aqui, mesmo tendo campo elétrico, eu posso, então, tá aqui o campo E e B, ó. O B e o E. Então, eu teria que lançar uma partícula, um E vetorial B nessa né, uma velocidade V, perpendicular aos dois, seria dado por E vetorial B sobre V2. Quando eu lanço com essa velocidade aí, pessoal, então essa velocidade vai ficar constante, né? Ela não vai sofrer deflexão nenhuma. Tem um problemazinho que ele pede para vocês calcularem esse tipo de velocidade aí, mas eu já estou adiantando para vocês, viu? Certo? Bom, alguma pergunta aí? Vamos dar nosso intervalozinho. Querem fazer alguma pergunta? Bota a presença de vocês. Oi, professor, nesse caso aí, o E é perpendicular a B, né? Também, que são mutuamente perpendiculares, também. né? Os três. Aí Não, poderia escrever só em termos, não. o E e B tem que ser perpendicular, viu? Por causa quando eu faço isso aqui, né? Então isso implica que tem que ter E perpendicular a B. Concorda? Pois é, porque aí poderia escrever logo em termos do módulo também, né? Essa expressão aí, ó. A expressão aqui já poderia ser em termos do módulo. Deixa eu botar aqui o E. Desculpa, esqueci de falar. Eles têm que ser mutuamente perpendiculares. É o caso do E perpendicular ao B que acontece isso. Não sendo, não tem condição, né? E aí você pode escrever isso aqui assim. Aqui é B2, né? E aí foi bom você ter falado isso aqui, que eu posso escrever, então, o V, o módulo de V, né? Seria exatamente E sobre B, né? Já que os dois são perpendiculares, modo de E, modo de B é B, aqui é B2, né? É exatamente isso aqui. Certo? Beleza. Obrigado aí pela observação. Porque para essa suposição ser verdadeira, o campo elétrico tem que ser perpendicular. E aí você tem, então, nesse caso aí, campo E e o B sempre perpendicular, você lança uma velocidade, né? Nessa direção aqui, né? Aqui, na verdade, é vetor B, ele vai para lá. Então, tem o sentido contrário aí do V, mas pela regra da mão direita, ele está apontando para lá. Mas nesse sentido aí. Lógico que se multiplicar por menos aí, né? Tanto faz, né? Mas tem que ser esse sentido aí mesmo. É vetor B sobre B2. Beleza? Bota presença aí. Por 10 minutinhos a gente volta, né? E se alguém tiver alguma dúvida aqui, aí depois desse intervalozinho, vocês falam aí, viu? Eu vou parar a gravação.